O empresário passou pelo Gary e fez questão de humilhá-lo na frente de todos, mas ele não imaginava que semanas depois estaria frente a frente com aquele mesmo homem, em circunstâncias completamente diferentes. O relógio marcava 7h15 da manhã, quando Marcelo Almeida estacionou seu Audi A8 na entrada do edifício empresarial Platinum Tower, no coração financeiro da cidade. Como todos os dias, ajeitou a gravata italiana de seda pura, pegou sua pasta executiva de couro legítimo e saiu do carro com aquela postura que misturava confiança e arrogância em doses quase iguais. Aos 42 anos, Marcelo era o tipo de homem que media o sucesso pelo tamanho da conta bancária e pelo respeito que impunha aos outros. Como CEO da Almeida Investments, uma das principais corretoras de investimentos do país, ele havia construído um império baseado em decisões frias e calculadas. Sua imagem era impecavelmente cultivada, desde o corte de cabelo em barbearias premium até os ternos feitos sob medida por alfaiates renomados. Cada detalhe de sua aparência comunicava poder, status e uma mensagem clara. Ele era alguém importante. Naquela manhã, o céu ameaçava chuva e Marcelo estava particularmente irritado. Uma negociação internacional havia emperrado durante a madrugada e ele dormira apenas 3 horas. Seu humor, já naturalmente ácido, estava ainda mais corrosivo. A possível perda de um contrato milionário com investidores chineses o deixara com os nervos à flor da pele. Para piorar, seu café da manhã havia sido interrompido por uma ligação de seu advogado informando que seu ex-sócio estava movendo mais uma ação judicial contra ele, alegando apropriação indevida de clientes. Problemas que, na visão de Marcelo, eram o preço a se pagar pelo sucesso, mas que naquela manhã específica pareciam conspirar para testar seus limites. Ao caminhar em direção à entrada do prédio, notou um homem de uniforme laranja varrendo cuidadosamente a calçada. O Gary, um senhor de aproximadamente 60 anos, tinha o rosto marcado pelo tempo e mãos calejadas pelo trabalho árduo. Sua vassoura movia-se com um ritmo constante e dedicado, limpando folhas secas e pequenos papéis que se acumulavam próximos à entrada. Havia uma dignidade silenciosa na forma como aquele homem executava sua tarefa, completamente absorto, como se aquela simples calçada merecesse toda sua atenção e cuidado. Foi quando aconteceu. O Gary, concentrado em seu trabalho, não percebeu a aproximação rápida de Marcelo e, sem querer, a ponta da vassoura tocou levemente o sapato italiano do empresário. Um toque quase imperceptível, mas suficiente para servir como estopim para o humor explosivo de Marcelo naquela manhã. O leve contato da vassoura com seu calçado de couro importado foi a gota d'água que faltava para transbordar o copo de sua paciência já escassa. "Você está cego? Sabe quanto custa esse sapato?" vociferou Marcelo, parando abruptamente e encarando o Gary com desprezo. "Provavelmente mais do que você ganha em um ano inteiro." O Gary ergueu o olhar, surpreso com a reação desproporcional. Seus olhos, de um castanho profundo e sereno, encontraram os de Marcelo sem demonstrar raiva ou ressentimento. Havia uma calma desconcertante naquele olhar, uma serenidade que parecia fora de lugar diante da explosão de fúria do empresário. Por um instante fugaz, aqueles olhos pareceram avaliar Marcelo não como o poderoso CEO que ele era, mas simplesmente como um homem, e isso o incomodou profundamente. "Me desculpe, senhor, foi sem querer", respondeu ele com voz calma e educada, sem submissão excessiva, mas com uma polidez genuína que contrastava com a grosseria de Marcelo. Mas Marcelo não estava disposto a aceitar um simples pedido de desculpas. Algo naquela calma, naquela dignidade silenciosa do Gary, o irritou ainda mais. Talvez porque, no fundo, ele esperava ver medo, submissão ou raiva, qualquer coisa que justificasse sua própria arrogância. A ausência dessas reações esperadas o desestabilizou,
como se o script que ele conhecia tão bem tivesse sido subitamente alterado. Sem querer, vocês nunca fazem nada direito. É por isso que estão varrendo ruas, enquanto pessoas como eu constroem este país. Incompetência tem preço, e o seu é esse uniforme laranja e essa vassoura. O saguão do edifício estava relativamente cheio naquela hora da manhã. Executivos, secretárias e outros profissionais testemunhavam a cena constrangedora. Alguns desviaram o olhar, envergonhados pelo comportamento de Marcelo. Outros observavam com uma mistura de desconforto e curiosidade mórbida. Ninguém interferiu. O silêncio dos espectadores era quase tão eloquente quanto as palavras agressivas de Marcelo. Um silêncio que, de certa forma, endossava seu comportamento ao não questioná-lo. Alguns rostos demonstravam desaprovação discreta, mas ninguém ousava confrontar o poderoso CEO, cujo nome estava estampado em letras douradas no diretório do edifício. O Gary apenas suspirou, como quem já havia enfrentado situações semelhantes antes. Havia uma resignação em seu gesto, não de quem aceita a humilhação como merecida, mas de quem compreende que certas batalhas não valem o esforço. Sem alterar seu tom de voz, respondeu: "Tenha um bom dia, senhor." A resposta educada pareceu enfurecer ainda mais Marcelo, que sentiu como se estivesse sendo menosprezado por alguém que deveria se sentir inferior a ele. A educação do Gary soava em seus ouvidos como uma forma velada de desafio, uma recusa em aceitar a hierarquia social que, na visão de Marcelo, era tão clara e indiscutível quanto a lei da gravidade. "Não me venha com essa conversa mole. Gente como você deveria aprender o seu lugar. Talvez, se tivesse estudado mais, não estaria aqui recolhendo o lixo dos outros." Com essas palavras, Marcelo ajeitou o terno, ergueu o queixo e seguiu em direção ao elevador privativo, deixando para trás um silêncio pesado e constrangedor. O Gary retomou seu trabalho sem demonstrar abalo, mas os olhares de pena dos presentes diziam tudo sobre o que acabara de acontecer. Alguns funcionários do prédio se aproximaram discretamente do senhor, oferecendo palavras de conforto que ele recebeu com um sorriso gentil e um aceno de cabeça, como se dissesse que aquilo não era importante. No elevador, sozinho com seus pensamentos, Marcelo não sentiu remorso. Em sua mente, havia apenas reforçado a ordem natural das coisas: os bem-sucedidos no topo, os fracassados na base. Era assim que o mundo funcionava, e ele estava confortável com isso. Se aquele homem se sentira ofendido, era problema dele. Afinal, pessoas como Marcelo não tinham tempo a perder pedindo desculpas por dizer verdades que outros preferiam ignorar. O sucesso exigia dureza, e ele havia aprendido isso desde cedo. Ao chegar ao 3º andar, onde ficava sua empresa, foi recebido com a habitual deferência por sua secretária, Denise, que já o aguardava com uma xícara de café premium e a agenda do dia meticulosamente organizada. Denise trabalhava com Marcelo há 8 anos e conhecia cada nuance de seu humor. Pelo modo como ele saiu do elevador, pisando firme e com o maxilar tenso, ela sabia que seria um dia difícil para todos na empresa. "Bom dia, Sr. Almeida. O comitê executivo já está reunido na sala de conferências, aguardando o senhor para a apresentação trimestral. O relatório financeiro foi atualizado com os números que chegaram durante a madrugada." Marcelo assentiu, tomou um gole do café e entrou na sala de reuniões como um general prestes a comandar suas tropas. As próximas horas foram preenchidas com gráficos, projeções financeiras e decisões estratégicas. Ele estava em seu elemento, dominando o ambiente, fazendo valer sua autoridade. Durante a reunião, foi implacável com um dos diretores que apresentou resultados abaixo do esperado, humilhando-o na frente dos colegas com comentários ácidos sobre sua competência. Para Marcelo, esse tipo de pressão era necessário. Separava os fortes dos fracos, os vencedores dos perdedores.
A humilhação imposta ao Gari, horas antes, já havia sido completamente esquecida, um incidente insignificante em seu dia agitado de homem importante. Os dias seguintes transcorreram na normalidade que Marcelo considerava adequada para sua vida. Reuniões de alto nível, almoços em restaurantes estrelados, decisões que movimentavam milhões. Sua rotina era um reflexo perfeito do que ele valorizava: poder, controle e a constante afirmação de sua superioridade. Nas raras ocasiões em que voltava cedo para casa, passava horas em seu home office, negociando com clientes internacionais ou revisando estratégias de investimento. Seu apartamento de cobertura, decorado por um renomado designer de interiores, mais parecia um showroom de luxo do que um lar. Não havia fotos de família, apenas obras de arte caras que ele adquirira mais como investimento do que por apreciação estética. Em nenhum momento, o rosto sereno do Gari voltou à sua memória. Pessoas como aquele senhor simplesmente não faziam parte do universo que Marcelo considerava relevante. No fim de semana, Marcelo recebeu uma ligação rara de seu filho, Lucas, que estudava administração em uma universidade de elite na Europa. Em conversa, como sempre, foi breve e superficial. Lucas havia ligado para pedir um aumento em sua mesada, alegando que o custo de vida estava mais alto do que o previsto. Marcelo aproveitou a oportunidade para questionar o desempenho acadêmico do filho, lembrando-o de que esperava resultados excepcionais em troca do investimento substancial que fazia em sua educação. A chamada terminou com a promessa de Lucas de enviar seus boletins e a transferência adicional feita por Marcelo, sem que nenhuma palavra de afeto genuíno fosse trocada entre pai e filho. Na segunda-feira seguinte, durante sua corrida matinal no parque próximo ao seu apartamento, parte de sua rigorosa rotina de exercícios para manter a forma física impecável, Marcelo sentiu uma leve tontura. Atribuiu o mal-estar ao estresse e à noite mal dormida, ignorando o sinal de alerta que seu corpo enviava. No escritório, durante uma apresentação importante para potenciais investidores, sentiu uma pressão incômoda no peito, mas novamente minimizou os sintomas, tomando apenas um analgésico e continuando sua agenda frenética. 2 semanas depois do incidente com o Gari, Marcelo recebeu um telefonema que mudaria o curso de sua vida. Era seu médico pessoal, Dr. Ricardo, pedindo que ele comparecesse com urgência ao consultório para discutir os resultados de seus exames de rotina. Havia algo nos resultados que exigia atenção imediata. O tom de voz do médico não deixava dúvidas quanto à gravidade da situação. Marcelo tentou arrancar informações pelo telefone, acostumado a ter respostas imediatas para tudo, mas o médico insistiu na necessidade de uma conversa presencial. Contrariado por ter que reorganizar sua agenda apertada, Marcelo dirigiu-se ao consultório médico no final daquela tarde. A sala de espera luxuosa do Dr. Ricardo normalmente o fazia sentir-se em casa, o mesmo ambiente exclusivo e refinado ao qual estava acostumado. Mas naquele dia havia algo diferente, uma sensação incômoda de que ali, naquele contexto, seu poder e influência poderiam não ser suficientes para garantir o resultado que desejava. Naquela mesma tarde, Marcelo estava sentado diante do Dr. Ricardo, um dos cardiologistas mais renomados do país, ouvindo palavras que nunca imaginou que seriam direcionadas a ele. O médico, com quem mantinha uma relação cordial há anos, parecia inusitadamente sério enquanto explicava a situação. Marcelo, os exames indicam uma condição cardíaca séria. Precisamos agir rapidamente. Você vai precisar de uma cirurgia. As palavras caíram como um raio sobre Marcelo. Ele, que sempre se considerou invencível, que tratava o próprio corpo como uma máquina perfeitamente ajustada através de treinos intensos e dietas rigorosas, estava agora confrontado com sua própria fragilidade. A notícia parecia absurda, impossível de ser verdadeira. Marcelo Almeida,
O homem que controlava tudo e todos ao seu redor não podia simplesmente estar à mercê de um órgão rebelde em seu próprio corpo. Deve haver algum engano, contestou Marcelo, sua voz traindo a insegurança que raramente demonstrava. Faço check-ups completos todos os anos. Como isso poderia ter passado despercebido? Doutor. Ricardo explicou pacientemente que algumas condições cardíacas podem se desenvolver rapidamente, especialmente em pessoas submetidas a altos níveis de estresse. Os exames revelavam uma obstrução severa em artérias coronárias importantes, uma bomba relógio que poderia detonar a qualquer momento. Quanto tempo tenho? Perguntou Marcelo com a voz embargada, já pensando pragmaticamente em como reorganizar seus negócios. Se não operarmos nas próximas semanas, as complicações podem ser irreversíveis. Já entrei em contato com o Hospital São Lucas. Eles têm uma equipe especializada em cirurgias cardíacas complexas como a que você precisa. Marcelo saiu do consultório sentindo-se pela primeira vez, em muitos anos, verdadeiramente vulnerável. O controle que ele tanto prezava em sua vida parecia escorrer por entre seus dedos como areia fina. Ao chegar em casa, em seu apartamento de cobertura com vista para o parque da cidade, não conseguiu compartilhar a notícia com ninguém. Divorciado há 5 anos, com um filho que estudava no exterior e com quem mal conversava, Marcelo percebeu o quão solitária sua vida havia se tornado. Não havia um ombro amigo para apoiá-lo, nenhuma mão para segurar a sua nesse momento de incerteza. Seus relacionamentos, todos baseados em interesses profissionais ou financeiros, pareciam subitamente vazios e insuficientes. Naquela noite, sentado sozinho em sua varanda, com um copo de uísque que em breve seria proibido pelos médicos, Marcelo contemplou sua vida. As conquistas profissionais, que sempre o encheram de orgulho, pareciam agora curiosamente ocas. O império que construíra com tanto empenho poderia continuar existindo sem ele. Era uma estrutura sólida, sim, mas que não dependia de sua presença para funcionar. E o que mais havia além desse império? Amizades verdadeiras, relacionamentos significativos, um legado que fosse além de números em contas bancárias e ações em alta na bolsa. Os dias que antecederam a internação foram preenchidos com reuniões para organizar a empresa durante sua ausência, assinaturas de procurações e documentos legais. Em nenhum momento Marcelo demonstrou fraqueza diante de seus funcionários ou sócios. Manteve a mesma postura altiva e determinada de sempre, como se estivesse apenas se preparando para uma viagem de negócios prolongada, e não para uma cirurgia que poderia determinar se ele continuaria vivo. Apenas Denise, sua secretária de longa data, percebeu as pequenas mudanças em seu comportamento. O olhar ocasionalmente perdido, as pausas mais longas entre as frases, a forma como às vezes ele parecia observar o escritório como se o visse pela primeira vez. Marcelo considerou ligar para seu filho para contar sobre a cirurgia, mas decidiu contra. Não queria preocupá-lo durante o período de provas, justificou para si mesmo. A verdade, que ele não admitia nem para si próprio, era que temia a indiferença como resposta. Temia descobrir que o filho sentiria pela sua condição o mesmo que ele sentira quando seu próprio pai adoecera anos atrás. Uma inconveniência, um problema a ser resolvido entre reuniões importantes. Na véspera da internação, sozinho em seu apartamento, Marcelo se permitiu um momento de vulnerabilidade. Sentado na varanda, com um copo de uísque que o médico havia proibido, contemplou a cidade iluminada abaixo dele. Por um breve instante, questionou-se sobre o que realmente havia construído em sua vida, além de uma conta bancária robusta e um império corporativo. Não havia amigos verdadeiros para apoiá-lo. Não havia uma companheira para segurar sua mão. Não havia um filho presente para lhe dar força. Havia apenas ele e o vazio que nunca admitira existir. Naquela noite, Marcelo dormiu mal. Sonhou com seu pai, falecido há mais de uma década, com quem mantivera uma relação distante e formal.
No sonho, estavam ambos sentados em um banco de praça, em silêncio, observando pessoas passarem. Seu pai virou-se para ele e disse algo que Marcelo não conseguiu ouvir, mas que o deixou com uma sensação de urgência ao acordar. Como se houvesse uma mensagem importante que ele precisava compreender antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, Marcelo deu entrada no Hospital São Lucas, uma instituição de excelência médica que atendia à elite da cidade. Foi acomodado em uma suíte privativa, com todas as comodidades que seu plano de saúde premium poderia oferecer. A equipe médica o recebeu com profissionalismo, explicando cada etapa do procedimento que seria realizado no dia seguinte. Marcelo ouviu tudo com atenção meticulosa, fazendo perguntas técnicas e precisas, tratando sua cirurgia como trataria uma negociação complexa, buscando controlar todos os aspectos possíveis, minimizando riscos, exigindo garantias. Durante o dia, recebeu a visita de 2 sócios e de Denise, que trouxe documentos para ele assinar e uma pequena planta para alegrar o quarto. Foi o gesto mais próximo de carinho que Marcelo recebeu, e ele se surpreendeu com o quanto aquilo o tocou. Quando todos partiram, a solidão do quarto hospitalar pareceu amplificar seus pensamentos. A televisão de última geração e o tablet com acesso a todas as publicações financeiras do mundo não conseguiam preencher o silêncio que o envolvia. À noite, enquanto tentava sem sucesso adormecer, Marcelo foi surpreendido pela visita do cirurgião que lideraria a equipe responsável por sua operação. O médico bateu suavemente à porta e entrou no quarto com um sorriso gentil nos lábios. Havia uma tranquilidade em sua presença que contrastava com um ambiente hospitalar tenso. Boa noite, Sr. Almeida. Sou o Dr. Eduardo Santos, chefe da equipe de cirurgia cardiotorácica. Vim verificar como está se sentindo e esclarecer qualquer dúvida antes do procedimento de amanhã. Marcelo encarou o médico e sentiu uma estranha sensação de familiaridade. Havia algo naqueles olhos castanhos profundos, na postura serena e na voz calma que lhe pareciam conhecidos, mas não conseguia precisar de onde. Era como encontrar alguém de um sonho que não conseguimos lembrar completamente ao acordar. Uma sensação desconcertante de reconhecimento sem contexto. Doutor, nos conhecemos de algum lugar? Perguntou Marcelo intrigado. O médico o observou por alguns segundos antes de responder, com um leve sorriso nos lábios. Havia uma hesitação quase imperceptível em seu olhar, como se estivesse avaliando cuidadosamente sua resposta. Sim, Sr. Almeida. Nos encontramos há algumas semanas, na entrada do edifício Platinum Tower. Foi então que a memória atingiu Marcelo como um soco no estômago. Aqueles mesmos olhos serenos que agora o observavam com profissionalismo eram os mesmos que haviam recebido sua fúria injustificada semanas atrás. O gari que ele humilhara publicamente estava agora à sua frente, vestindo um jaleco branco com o nome bordado e um estetoscópio pendurado no pescoço. A realização foi tão chocante que Marcelo sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Você é o... Marcelo gaguejou, incapaz de completar a frase, sentindo o rosto queimar de vergonha. Uma onda de pânico o invadiu. O homem que ele tratara com tanto desprezo seria responsável por sua vida durante uma cirurgia delicada. A ironia da situação era tão perfeita que parecia roteirizada pelo destino. Sim, sou eu, o homem da vassoura, respondeu o Dr. Eduardo com tranquilidade. Trabalho como voluntário no programa de limpeza urbana 2 manhãs por semana. É um projeto social que iniciei há 10 anos. Acredito que todo trabalho tem dignidade e que é importante conhecer diferentes realidades. Marcelo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O homem que ele tratara com tanto desprezo, a quem considerara inferior e insignificante, era na verdade um dos cirurgiões mais respeitados do país. Alguém literalmente seguraria seu coração nas mãos no dia seguinte.
A vergonha que sentiu foi tão intensa que por um momento ele desejou que a cirurgia fosse naquele instante, apenas para escapar daquela situação humilhante. Doutor, eu não sei o que dizer. Meu comportamento foi... Doutor. Eduardo ergueu levemente a mão, interrompendo o que seria um pedido de desculpas. Não havia triunfo em seu gesto, nenhum prazer em ver Marcelo desconfortável. Apenas a mesma serenidade que demonstrara quando fora humilhado semanas antes. Sr. Almeida, não estou aqui para julgá-lo ou para receber pedidos de desculpas. Estou aqui como seu médico e meu único objetivo é garantir que a cirurgia seja bem-sucedida e que o senhor possa se recuperar plenamente. A resposta profissional e desprovida de ressentimento só aumentou o peso da culpa que Marcelo sentia. Como poderia este homem, que ele tratara de forma tão desprezível, agir agora com tanta dignidade e profissionalismo? Onde estava a raiva, a satisfação em vê-lo vulnerável, a vingança que Marcelo certamente buscaria se os papéis estivessem invertidos? Mas eu preciso me desculpar. O que eu disse, como agi, foi imperdoável. Dr. Eduardo sentou-se na cadeira próxima ao leito hospitalar e olhou diretamente nos olhos de Marcelo. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma compreensão profunda que desconcertou ainda mais o empresário. Sabe, senhor Almeida, em meus 30 anos de medicina, aprendi que a doença é um grande equalizador. Ela não se importa com quanto dinheiro temos no banco, com o carro que dirigimos ou com o cargo que ocupamos. Na mesa de cirurgia, todos são igualmente humanos, igualmente vulneráveis. Marcelo sentiu lágrimas se formando em seus olhos, algo que não acontecia há anos. A vergonha misturava-se agora com um medo profundo, não apenas da cirurgia em si, mas da justiça poética da situação. Estaria sua vida nas mãos de alguém que teria todos os motivos para guardar rancor dele? O pânico deve ter sido visível em seu rosto, pois Dr. Eduardo continuou, como se lesse seus pensamentos. Não se preocupe, jurei um juramento quando me tornei médico e levo isso muito a sério. O senhor receberá o melhor tratamento possível, independentemente de qualquer coisa que tenha acontecido entre nós. Havia uma sinceridade tão evidente nas palavras do médico que Marcelo sentiu uma parte de sua ansiedade se dissipar. Ainda assim, a situação era surreal demais para ser completamente processada. Como era possível que aquele homem, que ele julgara ser apenas um gari, fosse na verdade um renomado cirurgião? E como ele conseguia tratar com tanta dignidade alguém que o humilhara publicamente? Por que o senhor faz isso? Trabalhar como gari quando é um médico respeitado? Dr. Eduardo sorriu levemente antes de responder, como se a pergunta trouxesse à tona memórias pessoais importantes. Venho de uma família muito humilde. Minha mãe era empregada doméstica e meu pai trabalhava na construção civil. Ambos acordavam antes do sol nascer e voltavam para casa depois que ele se punha. Foi o trabalho deles, considerado por muitos como inferior, que me permitiu estudar e me tornar médico. Nunca esqueci isso. Ele fez uma pausa, como quem organiza pensamentos importantes antes de compartilhá-los. Quando me tornei chefe do departamento de cirurgia, percebi que muitos dos meus residentes vinham de famílias privilegiadas e nunca haviam realmente entendido o valor de certos trabalhos. Então criei esse projeto de voluntariado. 2 vezes por semana, trocamos o jaleco por uniformes de serviços essenciais: limpeza urbana, jardinagem em praças públicas, manutenção de escolas. É uma forma de honrar minhas origens e de ensinar humildade aos futuros médicos. Marcelo ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. A história de Dr. Eduardo era o oposto da sua própria trajetória. Enquanto Marcelo havia nascido em uma família de classe média alta e tivera todas as oportunidades, usando seu privilégio para acumular mais privilégios, Eduardo havia partido de baixo e, mesmo alcançando o sucesso, mantinha-se conectado às suas raízes.
E quanto ao incidente, o senhor não sentiu raiva, não pensou em me colocar em meu lugar, doutor. Eduardo ajustou o estetoscópio em seu pescoço antes de responder. Um gesto automático que parecia dar-lhe tempo para refletir. Claro que senti algo no momento. Sou humano. Mas aprendi há muito tempo que carregar raiva é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não vale a pena. Após explicar detalhadamente o procedimento cirúrgico, os riscos envolvidos e as expectativas para a recuperação, Dr. Eduardo levantou-se para sair. Na porta virou-se uma última vez. Descanse bem, Sr. Almeida. Nos vemos amanhã cedo. Aquela foi a noite mais longa da vida de Marcelo. Deitado no leito hospitalar, reviveu cada palavra, cada gesto daquela manhã na entrada do edifício. Como pudera ser tão arrogante, tão cruel com um homem que apenas fazia seu trabalho? E não qualquer trabalho. Um trabalho voluntário, motivado por princípios que Marcelo nunca havia sequer considerado importantes. A vergonha que sentia era amplificada pela gentileza com que Dr. Eduardo o tratara, uma gentileza que ele sabia não merecer. Pela primeira vez em décadas, Marcelo enfrentou seu próprio caráter sem desculpas ou justificativas. Viu-se como realmente era. Um homem que havia construído sua identidade sobre valores superficiais, que media as pessoas pelo status social e poder aquisitivo, que confundia sucesso financeiro com valor humano. E agora, ironicamente, sua vida dependia de alguém que representava tudo o que ele havia desprezado. As horas passaram lentamente, com Marcelo alternando entre momentos de ansiedade sobre a cirurgia e reflexões profundas sobre sua vida. Quando a enfermeira veio verificar seus sinais vitais pela última vez, antes do amanhecer, encontrou-o acordado, olhando pela janela do hospital para a cidade que começava a despertar. "Não conseguiu dormir, Sr. Almeida?" perguntou ela gentilmente. "Estou ocupado revendo minha vida", respondeu ele com uma honestidade que o surpreendeu. "E não estou gostando muito do que vejo." A enfermeira sorriu com compreensão. Momentos como este costumam ter esse efeito nas pessoas. Mas o importante é que ainda há tempo para mudanças, não é mesmo? Aquelas palavras simples ficaram ecoando na mente de Marcelo, enquanto a equipe médica começava os preparativos para a cirurgia. Ainda há tempo para mudanças. Seria realmente possível reinventar-se aos 42 anos? Desfazer décadas de hábitos e atitudes arraigados? Ou era apenas o medo da morte falando, prometendo transformações que seriam esquecidas assim que a crise passasse? Na manhã seguinte, Marcelo foi preparado para a cirurgia. Enquanto a equipe de enfermagem o levava para a sala de operações, ele avistou o Dr. Eduardo conversando com outros médicos no corredor. O cirurgião aproximou-se da maca e perguntou como ele havia passado a noite. "Com medo", respondeu Marcelo honestamente. "Não apenas da cirurgia." Dr. Eduardo assentiu, compreendendo o significado mais profundo daquelas palavras. Havia uma sabedoria em seu olhar que transcendia o conhecimento médico. Era a compreensão de alguém que já havia testemunhado inúmeras vezes como a proximidade da morte podia despertar as pessoas para verdades que passaram a vida inteira ignorando. O medo nos mostra o que realmente importa, Sr. Almeida. É um bom professor quando sabemos ouvi-lo. Na sala de cirurgia, enquanto a anestesia começava a fazer efeito, a última imagem que Marcelo viu foi o rosto sereno de Dr. Eduardo por trás da máscara cirúrgica. Os mesmos olhos que o haviam encarado sem raiva após ser humilhado semanas antes. Havia algo reconfortante naquele olhar. Uma promessa silenciosa de cuidado que fez com que Marcelo se entregasse ao sono induzido com uma confiança que não esperava sentir. A cirurgia durou 6 horas, uma intervenção delicada que exigiu toda a habilidade e experiência de Dr. Eduardo e sua equipe.
Enquanto trabalhava meticulosamente no coração de Marcelo, o cirurgião manteve a mesma concentração e dedicação que demonstrava em todas as suas operações. Não havia espaço para ressentimentos pessoais naquela sala. Apenas o compromisso profundo com a vida que estava literalmente em suas mãos. Na sala de espera, para surpresa da equipe do hospital, não havia ninguém aguardando por notícias sobre Marcelo, nenhum familiar, nenhum amigo. Apenas Denise, sua secretária, apareceu brevemente para deixar um arranjo de flores e verificar se havia alguma novidade, antes de retornar ao escritório onde uma pilha de trabalho a aguardava. A ausência de pessoas que se importassem o suficiente para estar ali naquele momento crítico era um testemunho silencioso do tipo de vida que Marcelo havia construído. Repleta de conexões profissionais, mas vazia de laços genuínos. Quando Marcelo finalmente acordou na UTI, horas depois, a primeira pessoa que viu foi o cirurgião, verificando seus sinais vitais. A luz fluorescente do hospital criava um halo suave ao redor da figura de Dr. Eduardo, dando-lhe uma aparência quase etérea na visão ainda embaçada de Marcelo. "Deu tudo certo?" perguntou Marcelo, com voz fraca e rouca pela intubação. "Perfeitamente", respondeu o Dr. Eduardo. "Seu coração está forte. Agora é só seguir à risca as recomendações para a recuperação." Havia algo na forma como o médico disse, "seu coração está forte", que pareceu carregar um duplo sentido. Como se ele estivesse se referindo não apenas ao órgão físico que acabara de reparar, mas a algo mais profundo que ainda poderia ser salvo. Os primeiros dias de recuperação foram difíceis. A dor pós-operatória, a imobilidade forçada, a dependência de enfermeiros para as necessidades mais básicas. Tudo isso era profundamente desconfortável para alguém acostumado a controlar cada aspecto de sua vida. Marcelo, que sempre detestara demonstrar qualquer sinal de fraqueza, agora se via completamente vulnerável, incapaz até mesmo de se levantar sozinho para ir ao banheiro. Foi durante esses momentos de dependência forçada que Marcelo começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. A gentileza da enfermeira noturna, Maria, que sempre encontrava tempo para conversar com ele, apesar de seu turno exaustivo. O técnico de enfermagem, João, que cantarolava baixinho enquanto trocava seus curativos, explicando que a música ajudava os pacientes a relaxarem. A senhora da limpeza, Dona Conceição, que entrava silenciosamente em seu quarto todas as manhãs e sempre deixava um pequeno vaso com uma flor fresca na mesa de cabeceira. Pessoas que semanas antes Marcelo teria considerado invisíveis, parte da paisagem, agora se tornavam indivíduos com histórias, sonhos e gentilezas que o tocavam profundamente. Ele começou a perguntar sobre suas vidas, a ouvir suas histórias. Maria estava juntando dinheiro para pagar a faculdade de enfermagem da filha. João era músico nos fins de semana e tocava em um projeto social para crianças da periferia. Dona Conceição cultivava um pequeno jardim no quintal de casa e acreditava que flores traziam esperança para os pacientes. Esses pequenos gestos de humanidade, essas conexões simples mas genuínas, começaram a despertar algo adormecido em Marcelo. Uma capacidade de ver além das aparências, de valorizar o que realmente importava. Era como se a cirurgia tivesse aberto não apenas seu peito, mas também uma janela para uma forma diferente de enxergar o mundo. Dr. Eduardo visitava Marcelo diariamente, sempre com a mesma serenidade e atenção. Nunca mencionava o incidente anterior, focando-se exclusivamente na recuperação do paciente. Mas havia algo em sua presença, na forma como tratava a todos com o mesmo respeito, desde o diretor do hospital até o mais novo estagiário, que servia como um exemplo silencioso, mais poderoso que qualquer sermão. Uma tarde, cerca de 4 dias após a cirurgia, Dr. Eduardo encontrou Marcelo sentado na poltrona do quarto, olhando pela janela com expressão pensativa. O médico havia acabado de terminar sua ronda
e decidiu passar alguns minutos extras com aquele paciente em particular. Como está se sentindo hoje, Sr. Almeida? Fisicamente, melhor a cada dia, respondeu Marcelo. Mas há outras dores que a morfina não alivia. Dr. Eduardo assentiu, compreendendo o subtexto daquela confissão. Sabe, doutor, passei a vida inteira acreditando que o valor de uma pessoa estava diretamente ligado ao seu sucesso material. Julguei pessoas como você, ou melhor, como pensei que você fosse naquele dia, como inferiores, indignas do meu tempo ou consideração. O médico ouviu em silêncio, permitindo que Marcelo continuasse sua reflexão sem interrupções. Agora percebo que estive olhando para o mundo através de lentes distorcidas. As pessoas que mais me impressionaram aqui no hospital não são as que têm títulos impressionantes ou carros caros. São as que demonstram compaixão, que fazem seu trabalho com dignidade e propósito, que se importam genuinamente. Dr. Eduardo sorriu levemente, satisfeito não por ver Marcelo humilhado ou arrependido, mas por testemunhar o que parecia ser um despertar genuíno. A vida tem formas interessantes de nos ensinar suas lições mais importantes, não é mesmo? Nos dias que se seguiram, enquanto seu corpo se recuperava lentamente, a mente de Marcelo trabalhava em ritmo acelerado. Ele começou a reexaminar cada aspecto de sua vida, seus relacionamentos, seus valores, a forma como tratava as pessoas ao seu redor. As visitas escassas que recebeu durante sua internação, apenas seus sócios, preocupados com questões empresariais, e Denise com sua lealdade silenciosa, foram um testemunho eloquente da solidão que ele havia construído ao seu redor. Uma semana após a cirurgia, quando Marcelo já estava no quarto regular e se preparava para receber alta, ele finalmente criou coragem para ter uma conversa franca com o Dr. Eduardo. O médico havia passado para uma última avaliação antes de liberar o paciente para continuar a recuperação em casa. Doutor, antes de sair daqui, preciso dizer algo que está preso na minha garganta desde que o reconheci. Dr. Eduardo sentou-se, demonstrando que estava disposto a ouvir. Havia uma tranquilidade em sua postura que convidava à honestidade, que criava um espaço seguro para vulnerabilidades que Marcelo raramente permitia se demonstrar. Passei minha vida inteira julgando as pessoas pelo que elas possuíam ou pela posição que ocupavam. Tratei pessoas como você, ou melhor, como pensei que você fosse naquele dia, como seres inferiores, indignos do meu respeito. E agora percebo que estive errado todo esse tempo. O médico ouviu em silêncio, permitindo que Marcelo continuasse. O senhor poderia ter se recusado a me operar. Poderia ter me tratado com o mesmo desprezo que demonstrei, e ninguém o culparia por isso. Mas em vez disso, mostrou uma integridade que eu nunca tive. Salvou minha vida depois de eu ter tentado diminuir a sua. Por quê? Dr. Eduardo refletiu por um momento antes de responder. A pergunta merecia mais que uma resposta automática ou uma platitude reconfortante. Senhor Almeida, há 35 anos, eu era um menino pobre da periferia. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica em casas de família e meu pai era porteiro noturno. Eles mal sabiam ler e escrever, mas entendiam o valor da educação. Economizaram cada centavo para me manter na escola. Quando consegui uma bolsa para estudar medicina, foi como se o mundo inteiro se abrisse para mim. Ele fez uma pausa, como quem organiza memórias preciosas. Mas nunca esqueci de onde vim. E aprendi que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela é capaz de dar aos outros. Por isso, criei o projeto de voluntariado. 2 vezes por semana, troco o jaleco pela vassoura para lembrar a mim mesmo e ensinar aos meus residentes que todo trabalho tem dignidade. Marcelo sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto sem qualquer tentativa de contê-las. Era como se uma represa interna tivesse se rompido, liberando emoções que ele mantivera represadas por décadas. Quando o Senhor me humilhou naquele dia, continuou o Dr. Eduardo, não fiquei com raiva. Senti pena.
porque vi um homem que, apesar de todo o seu sucesso material, estava preso a uma visão de mundo que só poderia levá-lo à solidão. E quando o vi como meu paciente, vi uma oportunidade não de vingança, mas de cura, e não me refiro apenas à cirurgia cardíaca. As palavras atingiram Marcelo com uma força avassaladora. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse enxergado através de todas as camadas de arrogância e autoimportância que ele havia construído ao longo dos anos, chegando ao homem assustado e inseguro que se escondia por trás delas. Como posso reparar o que fiz? Não apenas com o Senhor, mas com tantas outras pessoas que tratei da mesma forma ao longo da vida. Dr. Eduardo sorriu gentilmente. Começando hoje, a vida lhe deu uma segunda chance, Sr. Almeida. Não apenas no sentido físico. Use-a bem. Às vezes, as maiores transformações começam com os gestos mais simples. Quando Marcelo deixou o hospital uma semana depois, era um homem diferente. A cicatriz em seu peito não era apenas a marca de uma cirurgia bem-sucedida, mas o símbolo de um renascimento que ia muito além do físico. Ele carregava consigo não apenas prescrições médicas para sua recuperação cardíaca, mas também uma determinação silenciosa de reconstruir sua vida sobre valores mais sólidos e autênticos. Os primeiros dias em casa foram difíceis. Acostumado a uma rotina frenética de trabalho e compromissos, Marcelo agora se via forçado a desacelerar, a passar horas em silêncio, apenas com seus pensamentos. A solidão de seu apartamento luxuoso, antes um refúgio bem-vindo, após dias agitados, agora parecia amplificar o vazio de sua existência. As paredes decoradas com arte cara e impessoal pareciam zombar de suas novas reflexões sobre o que realmente importava na vida. Foi durante esse período de convalescença forçada que Marcelo começou a fazer mudanças pequenas, mas significativas. A primeira foi ligar para seu filho, Lucas, na Europa. Não para cobrar resultados ou fazer exigências, como de costume, mas para realmente conversar, para contar sobre sua cirurgia, sim, mas principalmente para perguntar como ele estava, o que pensava, o que sentia. A conversa inicial foi desajeitada, marcada por silêncios constrangedores e respostas monossilábicas de Lucas, claramente surpreso com a mudança de tom do pai. Mas à medida que os minutos passavam, algo começou a mudar. A voz de Lucas foi se tornando mais animada, mais presente. Quando Marcelo admitiu que havia sido um pai ausente e que gostaria de tentar reconstruir seu relacionamento, houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por um som que Marcelo não ouvia há anos, o som de seu filho chorando. Eu sempre achei que você se importava mais com a empresa do que comigo, confessou Lucas, com voz embargada. Que eu era apenas mais um investimento para você, não um filho. Aquelas palavras atingiram Marcelo como um golpe físico, doloroso, mas necessário. A verdade nua e crua de como seu filho o percebia era devastadora, mas também libertadora. Não havia mais como se esconder atrás de justificativas ou racionalizações. Você está certo, admitiu Marcelo, com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Eu confundi sucesso profissional com sucesso na vida. Achei que dar a você conforto material e oportunidades educacionais era suficiente. Ignorei o mais importante: estar presente, ouvir, apoiar, amar incondicionalmente. A conversa terminou com lágrimas de ambos os lados e uma promessa. Lucas viria visitá-lo assim que terminasse o período de provas. Não seria uma visita obrigatória e formal como as anteriores, mas uma oportunidade genuína de reconexão. Nas semanas seguintes, enquanto se recuperava em casa, Marcelo tomou decisões que surpreenderam a todos que o conheciam. Primeiro, reorganizou sua agenda de trabalho.
Em vez de retornar à rotina frenética de 14 horas diárias no escritório assim que fosse liberado pelos médicos, decidiu delegar mais responsabilidades, reduzir sua carga horária e focar apenas nas decisões realmente estratégicas. Em seguida, Marcelo convocou uma reunião com toda a equipe da Almeida Investments. Diante de funcionários surpresos, anunciou mudanças significativas na cultura da empresa. O ambiente de pressão constante e medo seria substituído por uma abordagem mais humana e colaborativa. Instituiu um programa de benefícios mais generoso, horários flexíveis para pais e mães, e um fundo de bolsas de estudo para funcionários que desejassem continuar seus estudos. Nossa empresa sempre foi lucrativa, disse ele durante a reunião. Mas quero que sejamos mais do que isso. Quero que sejamos um lugar onde as pessoas se sintam valorizadas não apenas pelo que produzem, mas pelo que são. Um lugar onde o sucesso financeiro e o bem-estar humano andem de mãos dadas. Os olhares céticos de alguns executivos mais antigos contrastavam com a esperança cautelosa nos rostos dos funcionários mais jovens. Todos se perguntavam se aquela mudança era genuína ou apenas o resultado temporário de uma experiência traumática que logo seria esquecida quando a rotina normal retornasse. Mas a mudança mais significativa veio quando Marcelo bateu à porta do Departamento de Responsabilidade Social da empresa, um setor que existia mais para marketing do que para ações efetivas, e propôs uma parceria com o projeto de voluntariado criado por Dr. Eduardo. A Almeida Investments não apenas financiaria a expansão do projeto para outras áreas da cidade, como também incentivaria seus próprios funcionários a dedicarem algumas horas mensais ao trabalho voluntário, com remuneração integral. Quero que nossos analistas financeiros e executivos experimentem, nem que seja por algumas horas por mês, a realidade de quem trabalha em serviços essenciais, mas frequentemente invisíveis aos nossos olhos, explicou Marcelo, a diretora do departamento, que o olhava com uma mistura de surpresa e confusão. Isso não é caridade, é educação, é humanização. 3 meses após a cirurgia, em uma manhã de sábado, Marcelo vestiu uma camiseta simples e jeans, roupas que raramente usava antes, e dirigiu-se a uma praça na periferia da cidade. Seu cardiologista havia finalmente liberado atividades físicas leves, e ele decidiu que não havia melhor forma de celebrar do que participando pessoalmente do projeto que agora sua empresa patrocinava. Lá, encontrou o Dr. Eduardo e um grupo de voluntários, todos vestindo o mesmo uniforme laranja que ele uma vez desprezara. O médico sorriu ao vê-lo sem surpresa, como se já esperasse por aquele momento. Havia uma satisfação tranquila em seu olhar, não o triunfo de quem vê um poderoso humilhado, mas a alegria genuína de quem testemunha uma transformação autêntica. Bem-vindo ao projeto, Sr. Almeida, disse ele, estendendo-lhe uma vassoura. Marcelo aceitou o instrumento com um misto de humildade e determinação. Ao seu lado, jovens estudantes de medicina, aposentados, profissionais liberais e moradores do bairro formavam uma equipe improvável unida pelo mesmo propósito. Apenas Marcelo, por favor, respondeu ele. E obrigado pela oportunidade. Naquela manhã, enquanto varria folhas secas e recolhia lixo sob o olhar curioso dos transeuntes, Marcelo experimentou uma sensação que o dinheiro nunca lhe proporcionara. A satisfação genuína de fazer algo pelos outros sem esperar nada em troca. Seus músculos doíam do esforço físico ao qual não estava acostumado, mas havia uma leveza em seu espírito que compensava qualquer desconforto. Durante uma pausa para a água, Dr. Eduardo aproximou-se e sentou-se ao seu lado no banco da praça. O sol da manhã filtrava-se através das folhas das árvores, criando padrões dançantes de luz e sombra no chão entre eles. Como está se sentindo? Marcelo olhou para suas mãos, já com alguns calos incipientes, e sorriu.
Eram mãos que sempre haviam assinado contratos milionários e apertado as mãos de pessoas poderosas, mas que nunca haviam realmente criado ou construído algo tangível, algo que beneficiasse diretamente outras pessoas. Vivo, de verdade, pela primeira vez em muito tempo. O médico assentiu, compreendendo o significado profundo daquelas palavras simples. Sabe o que mais me impressiona no ser humano, Marcelo? Nossa capacidade de transformação. Não importa quão longo seja o caminho que percorremos na direção errada, sempre é possível dar meia volta. Ao final daquele dia, cansado, mas realizado, Marcelo voltou para casa com uma clareza que nunca havia experimentado antes. A humilhação que infligira a um homem que considerara inferior havia se transformado no catalisador para sua própria redenção. O empresário arrogante que media as pessoas pelo tamanho de suas contas bancárias estava dando lugar a um homem que começava a entender o verdadeiro valor das conexões humanas. 2 semanas depois, Lucas chegou da Europa para uma visita de 1 mês. O reencontro no aeroporto foi emocionante, um abraço longo e apertado que compensava anos de distanciamento emocional. Durante as semanas que se seguiram, pai e filho reconstruíram lentamente sua relação. Conversaram sobre o passado, sobre erros e arrependimentos, mas também sobre esperanças e possibilidades para o futuro. Marcelo levou Lucas para conhecer o projeto de voluntariado e, para sua surpresa, o jovem pediu para participar. Ver seu filho, que ele havia criado para valorizar apenas o sucesso acadêmico e financeiro, engajado em trabalho comunitário, conversando animadamente com pessoas de todas as classes sociais, foi uma das maiores alegrias que Marcelo experimentou em sua vida. "Sabe, pai", disse Lucas em uma noite enquanto jantavam na varanda do apartamento, "eu sempre achei que você queria que eu fosse exatamente como você. Agora percebo que você está se tornando a pessoa que eu sempre quis que você fosse." Aquelas palavras simples, ditas sem drama ou acusação, tocaram Marcelo profundamente. Era verdade. Seu filho, mesmo à distância, mesmo com o relacionamento fragilizado, havia enxergado algo nele que ele próprio não conseguira ver. Um potencial para ser melhor, para ser mais. Nos meses e anos que se seguiram, Marcelo manteve seu compromisso com a mudança. Sua empresa prosperou ainda mais sob a nova filosofia, provando que sucesso financeiro e responsabilidade social não eram mutuamente excludentes. Na verdade, a nova abordagem atraiu talentos que valorizavam ambientes de trabalho mais humanos e clientes que apreciavam fazer negócios com empresas eticamente responsáveis. Seu relacionamento com o filho floresceu, e ele até mesmo encontrou espaço em sua vida para um novo amor, uma professora universitária que o conheceu durante um dos projetos sociais e que se apaixonou não pelo seu dinheiro, mas pela pessoa que ele estava se tornando. Renata era o oposto de suas ex-namoradas. Não se impressionava com carros de luxo ou jantares em restaurantes estrelados, mas se encantava com sua honestidade emocional e seu compromisso genuíno com a transformação pessoal. Dr. Eduardo e Marcelo desenvolveram uma amizade improvável, baseada no respeito mútuo e na compreensão de que as maiores lições da vida frequentemente vêm dos lugares mais inesperados. Juntos, expandiram o projeto de voluntariado para outras cidades, impactando milhares de vidas. O que começara como uma iniciativa local tornou-se um modelo nacional de engajamento comunitário, com médicos, empresários e estudantes trabalhando lado a lado em serviços essenciais. Em uma tarde, 5 anos após aquele encontro fatídico na entrada do edifício Platinum Tower, Marcelo e Dr. Eduardo caminhavam pela mesma calçada onde tudo começara. O prédio continuava imponente, com sua fachada de vidro refletindo o céu azul. Mas aos olhos de Marcelo, parecia diferente agora. Menos intimidador, menos definidor de status, apenas mais um edifício na paisagem urbana.
Marcelo parou por um momento, olhando para o local exato onde havia humilhado o homem que mais tarde salvaria sua vida em mais de um sentido. A memória daquele momento ainda trazia um desconforto, uma vergonha que ele aceitava como parte importante de sua jornada. "Sabe o que é irônico?", disse Marcelo. "Eu passei a vida inteira acreditando que estava no topo, olhando todos de cima. Mas, na verdade, eu estava no fundo de um poço que eu mesmo havia cavado. Foi preciso alguém que eu considerava estar abaixo de mim para me mostrar o caminho para a verdadeira ascensão." Doutor. Eduardo sorriu, colocando a mão no ombro do amigo. Seus olhos, sempre serenos, brilhavam com uma sabedoria tranquila. A vida tem um senso de humor peculiar, não é? E uma sabedoria que frequentemente nos escapa. Às vezes, é preciso um coração literalmente aberto para que possamos abrir o coração no sentido figurado. Marcelo assentiu, sentindo a cicatriz em seu peito como um lembrete constante de sua transformação. O empresário que uma vez humilhara um gari havia aprendido a mais valiosa das lições, que a verdadeira medida de um homem não está no que ele possui, mas no que ele é capaz de dar. Não no poder que exerce sobre os outros, mas na forma como usa esse poder para elevar aqueles ao seu redor. E enquanto os dois homens seguiam seu caminho, um jovem executivo apressado passou por eles, absorto em seu telefone celular, sem sequer notá-los. Marcelo observou-o com um olhar de compreensão, reconhecendo naquele jovem o homem que ele mesmo havia sido um dia. Correndo tão rápido em direção ao sucesso que não conseguia enxergar as verdadeiras riquezas que estavam ao seu redor. "Cada um tem seu tempo", disse Dr. Eduardo, também observando o jovem executivo. "Alguns aprendem através de livros, outros através de mentores. E alguns, como nós, precisam aprender através das reviravoltas que a vida nos apresenta." Marcelo sorriu, grato por ter sido um desses últimos. A lição havia sido dura, mas o aprendizado, inestimável. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, tingindo o céu com tons de laranja, a mesma cor do uniforme que ele uma vez desprezara e que agora vestia com orgulho nas manhãs de voluntariado, Marcelo sentiu uma paz que todo o dinheiro do mundo jamais poderia comprar. A paz de quem finalmente entendeu que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no cargo que ocupa, nas roupas que veste ou no carro que dirige, mas na capacidade de reconhecer a dignidade intrínseca em cada ser humano, independentemente de sua posição social ou profissão, e que, às vezes, as maiores lições de vida vêm disfarçadas nos encontros mais improváveis, como um empresário arrogante e um médico com uma vassoura na mão. Naquela noite, sentado em sua varanda com Renata ao seu lado e uma ligação de vídeo com Lucas na tela do tablet, Marcelo contemplou o caminho que havia percorrido. Não era um caminho perfeito, ainda cometia erros, ainda tinha momentos de impaciência ou arrogância. A transformação não era um destino final, mas uma jornada contínua. Porém, a diferença fundamental era que agora ele estava consciente, estava tentando, estava crescendo. "No que está pensando?", perguntou Renata, notando seu olhar distante. "Em como a vida é imprevisível", respondeu ele. "Em como um encontro de 2 minutos pode mudar completamente o curso de uma existência." "E você mudaria algo se pudesse voltar atrás?", perguntou ela curiosa. Marcelo refletiu por um momento antes de responder. "Não. Por mais doloroso que tenha sido, por mais vergonha que eu sinta daquele momento, não mudaria nada. Porque foi precisamente aquele erro, aquela arrogância, que me colocou no caminho para encontrar algo muito mais valioso do que tudo que eu acreditava ser importante." Lucas, que ouvia a conversa pelo tablet, sorriu. "Sabe o que isso significa, pai? Que até nossos piores momentos podem ser o início de nossa redenção." Marcelo assentiu, emocionado com a sabedoria do filho. Era verdade. Sua queda havia sido o início de sua verdadeira ascensão. Sua humilhação havia sido o portal para uma autenticidade que ele nunca conhecera antes. No dia seguinte, ao chegar ao escritório, onde agora passava apenas 4 horas diárias,
dedicando o resto de seu tempo a projetos sociais e à sua vida pessoal, Marcelo encontrou sobre sua mesa um pequeno pacote. Dentro havia uma miniatura de vassoura artesanal e um bilhete de doutor Eduardo, para lembrar que os instrumentos mais simples podem varrer as maiores sujeiras, tanto das ruas quanto de nossas almas. Marcelo colocou a pequena vassoura em um lugar de destaque em sua mesa, entre as fotos de Lucas e Renata e os prêmios empresariais que antes ocupavam todo o espaço. Era um lembrete diário de que a verdadeira grandeza não está em estar acima dos outros, mas em caminhar ao lado deles. Não em ser servido, mas em servir. Não em acumular, mas em compartilhar. E quando novos clientes ou parceiros de negócios perguntavam sobre aquela curiosa miniatura em meio a objetos tão sofisticados, Marcelo contava sua história. Não para se gabar de sua transformação, mas para compartilhar a lição que havia aprendido da maneira mais improvável. Uma lição sobre humildade, dignidade e o verdadeiro significado de sucesso. O empresário que humilhou o Gari tornou-se com o tempo não uma história de vergonha, mas um testemunho de transformação. Uma prova viva de que nunca é tarde para mudar, para crescer, para se tornar uma versão melhor de si mesmo, e que às vezes nossos maiores mestres são aqueles que menos esperamos. Como um médico disfarçado de Gari, varrendo não apenas as ruas da cidade, mas também o caminho para uma humanidade mais autêntica e compassiva.